Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom dia e a paz do Senhor. Não é? Nós temos essas saudações e que a Igreja de Cristo tem usado para cumprimentar o povo de Deus, tanto aqueles que estão presentes quanto os que estão pela internet. Nós os saudamos com a paz do Senhor. Amém? É muito bom estar aqui. É muito bom estar na casa do Senhor. Deus é maravilhoso. Deus é bom. E a sua bondade dura para sempre. É pela bondade do Senhor que nós estamos aqui. E hoje é o dia da Bíblia. É o dia que se comemora o dia da Bíblia. Segundo domingo de dezembro, as igrejas evangélicas comemoram o dia da Bíblia. Eu quero deixar apenas para a igreja, em homenagem a esse dia, um texto do Antigo Testamento, que está em Deuteronômio 4:10, que diz assim: não se esqueçam do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me durante todos os dias em que viverem na terra e também as ensinarem aos seus filhos. Isso há milhares de anos. Aí vem lá no Novo Testamento, Paulo dizendo ao filho na fé Timóteo, Timóteo 3, 14 ao 17, 2 Timóteo diz assim: quanto a você, Timóteo, permaneça, meu filho, naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus pela santa palavra do Senhor. Neste momento, pelo mundo afora, existem cristãos que creem no plano de salvação de Deus, de Jesus para nós, mas que não tem a Bíblia. Não tem. A Bíblia é cortada em páginas. E nós temos tantas versões nas nossas estantes e não as valorizamos. Há pessoas que carregam debaixo da sola do sapato uma página da Bíblia. E aquela página, depois de lida, ela é passada para outro. Esta é a palavra do Senhor. Por que eles fazem isso? Porque é uma palavra que sacia a fome espiritual. Mas nós vamos falar nesta manhã sobre a oferta de Abigail. Pediria às irmãs, a nossa querida Jaqueline, que coloque para nós. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. 1 Samuel, capítulo 25, dos versos 2 até o verso 19. Nós aprendemos desde cedo a importância de ofertar. Eu já falei isso aqui várias vezes, que meus pais nos arrumavam de manhã e nós 5 ficávamos ali esperando, e ele mandava, abre a mão, e colocava o dinheiro da oferta na mão dos 5. E nós fechávamos
e íamos até a igreja com aquele dinheiro para ofertar ao Senhor. E hoje, todos os meus 5 irmãos, nós somos dizimistas e ofertantes. Não para a igreja ter parede bonita, não. Para a obra de Deus. Porque é um privilégio ser contribuinte da obra de Deus. É uma alegria. Então, desde muito cedo, nós aprendemos a importância de ofertar, de contribuir, de ajudar a todos que precisam. Isso está inserido, irmãos, no conceito de mordomia, que é o reconhecimento da soberania de Deus e a aceitação do nosso cargo de depositários da vida e das possessões e a administração das mesmas de acordo com a vontade de Deus. Você é responsável por aquilo que você recebe todo mês no seu salário, pela sua saúde. Você é responsável por tudo que Deus chega à sua vida. Nós somos espirituais, nós não podemos esquecer disso. E a oferta é espiritual. No Evangelho de Lucas, nós lemos lá no capítulo 21, que Jesus, na sinagoga, ele estava ali no momento do ofertório e ele viu que muitos ricos chegavam e davam a sua oferta. Mas, de repente, ele levanta o seu olhar e vê que uma viúva, ela não deu o que sobrou, ela só deu o que ela tinha. E o que você tem hoje para dar ao Senhor? E depois, lá no restante do capítulo, Jesus vai fazer um comentário sobre a oferta daquela viúva. Irmãos, igreja, nós temos que ter prazer e alegria em trazer ao altar as nossas ofertas na casa de Deus. E enquanto a igreja não for chamada a Nova Jerusalém, a igreja de Cristo aqui deve ser sustentada pelos fiéis. Não porque Deus precisa do meu nem do seu dinheiro. Ele não precisa de nada. Mas Ele te dá o prazer, a felicidade de trazer, de demonstrar o quanto você é fiel a Ele através daquilo que Ele tem colocado na nossa mão, na sua mão. E, nesta manhã, nós vamos falar de uma mulher, não é pregação para mulher, pregação para a igreja. Mas essa mulher, ela nos dá um ensino que nós nos emocionamos. Eu estava ali sentada na EBD, eu tinha preparado uma mensagem sobre Enoque. E a pastora Joyce falou sobre o Enoque. Mas depois eu falei para o meu marido, não é isso que Deus quer que eu fale hoje, não. Meu Deus, já preparei 2 e não é isso. Deus, vou orar. A oferta de Abigail. Vamos ler. Pode colocar. Vê se você se encaixa nisso aí. 1 Samuel 25, do 2 até o 19. E havia um homem, eu vou ler pela minha versão. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando em as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o seu nome. Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi, no deserto, que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse, subi ao Carmelo, ide a Nabal,
perguntai-lhe em seu nome, em meu nome, como está? Direis àquele próspero, paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuís tenha paz. Tendo ouvido que tens tosquiadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois, os meus moços, na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa para que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi e, tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosquiadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e dizendo, ficaram com a bagagem. Nesse meio termo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiro a saudar o nosso Senhor, porém este desbaratou com eles. Aqueles homens, porém, não nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles. De nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto no dia quanto de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está, de fato, determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então, Abigail tomou a toda pressa, dizendo, 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e o pôs sobre o jumento. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois eu vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela ao seu marido Nabal. Entenderam a história? Hein? Amém. É ou não é uma mulher sábia, irmã Maria de Deus? Sim. Que oferta Abigail deu ao Senhor? O que ela ofertou? É uma história linda, irmãos, essa. Os tempos eram difíceis, os inimigos se levantavam contra os moradores de Israel. E quando Davi estava no deserto, fugindo de Saul, ele fez amizade com vários pastores e fazendeiros daquela região, e sempre os protegeu, principalmente e também os pastores de Nabal. Agora, Davi, ao saber que Nabal, marido de Abigail, estava lá preparando uma grande festa, porque toda vez que eles tosquiavam as ovelhas,
eles faziam uma grande festa, convidavam muita gente, e era bebida, e era comida, e era tudo que se podia ter naquele tempo. Nabal, por ele ser muito rico, na sua mesa não lhe faltava. Mas, analisando o contexto desse texto, Davi passou ali naquele momento com os seus 400 homens, e os homens estavam com fome. Eles estavam sem nada para comer e beber. Aí, agora, Davi pega 10 de seus homens e pede para que eles subam e vá até Nabal. E faz lembrá-lo do bem que eu já fiz a ele, que nós já fizemos a ele. E ele manda aquela resposta malcriada. Saia daqui, não quero saber desse homem, nem de ninguém dele aqui. Só que um funcionário de Nabal, conhecendo o coração de Abigail, vai lá e diz para ela, no verso 10, está aqui, verso 7. Tendo ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, não é bem esse. Mas um daquele funcionário vai lá e conta, olha, vai haver morte. Nabal vai ceifar os homens de Davi e ainda não quer lhe dar nada para que eles possam comer. Quando Abigail ouve aquilo, ela, sem falar com o marido, que era, o nome dele significa tolo, insensato, e ele já estava bêbado, ela não falou nada. Para que vou falar? Para um homem bêbado vai causar uma maior briga, ele não vai deixar fazer o que Deus está pedindo que eu faça. E ela chamou os moços e mandou que preparassem 2 jumentos e ali colocassem dentro daqueles cestos do jumento aquilo que nós lemos, 200 pães, 2 odres de vinhos, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo torrado, 100 cachos de uva passas e 200 pastas de figo. E ela disse, vai adiante, vai, descem, que eu vou atrás, eu vou seguindo você, porque eu preciso me encontrar com Davi antes que ele venha derramar sangue na minha casa. Ai, irmãos, a sabedoria daquela mulher, aqueles funcionários não entendiam o porquê daquela mulher. Sabiam que ela era uma mulher piedosa, bondosa, mas também sabia que ele era um homem muito mau. Abigail era como as mulheres desta igreja. Não é, Ana? Não é? As mulheres dessa igreja são assim. Graças a Deus, elas não têm marido Nabal. Graças a Deus que nenhuma mulher aqui tem um marido Nabal. Amém? Amém. Nabal era malvado, pão duro, e odiava o povo de Deus. Aqui nós temos homens sensatos e mulheres que buscam a Deus para tomarem atitudes certas, buscam em sabedoria nos momentos difíceis e louvam a Deus pelos momentos alegres. Abigail se apressa em ir ao encontro do rei Davi. Não só porque ele mataria todos da sua casa, mas também por reconhecer o que Davi tinha feito em outro tempo, a sua fazenda, protegendo seus filhos, os moços e toda a sua família. Ela não mediu esforço para interceptar uma desgraça. Como o nosso querido pastor orou aqui, há muitas mulheres
muitas pessoas tramando, neste momento, contra o povo de Deus, tramando contra a criança, tramando contra a vida de pessoas inocentes, ensinando coisas diabólicas. Mas, graças a Deus, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos dá exemplo de mulheres e homens que pensam e que têm compromisso com Deus. E ela desce. Imagine uma mulher linda, que a Bíblia diz que ela era linda e formosa, uma mulher rica, uma mulher sobe num jumento e desce a montanha abaixo. Ela não mediu as dificuldades. Quantas vezes nós temos que tomar atitude, mas nós achamos tão difícil, o que eu vou fazer? Tão difícil. E ela desce pelo meio da mata. E ela não desistiria dos seus propósitos, daquilo que Deus tinha colocado no seu coração, antes de encontrar-se com Davi. Ao contrário de muitos que têm parado no meio da caminhada, de lutar por suas famílias, de lutar por seus filhos, por seus negócios, de lutar por um projeto. Tem desistido, às vezes, até de orar. Mas ela foi até o fim e fez aquilo que Deus propôs em seu coração. Agora chega Abigail, lá diante de Davi e aqueles 400 homens. E no verso 23, diz assim: vendo, pois, Davi, do mesmo capítulo, vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Ela não pediu para que o funcionário, o moço de Davi, ou o próprio moço dela, estendesse um tapete persa para ela ajoelhar. Ela não pediu para que fosse colocado um lençol de linho. Não. Ela prostrou-se em terra e disse o que Deus tinha colocado em seu coração para aquele homem, para Davi. Agora está ela ali diante, o verso 23, 24. Lançou-lhe, pôs aos pés e disse: ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Ela queria que a culpa de Nabal caísse sobre ela. Permite falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Olha a humildade desta mulher. Não se importe, 25, o meu senhor com este homem de Belial. Ou seja, deixa o que ele disse para lá, não guarde no seu coração, rei. Não escute o que esse homem, ele está bêbado, ele está insano. Porque o que significa o seu nome é insensato, loucura. A loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Ela não viu os 10, mas Deus colocou no coração do seu moço para ouvir aquilo que Davi tinha dito. O Senhor coloca anjos para ouvir os seus pedidos. Nós temos que crer, irmãos e irmãs. Não é só falar, não. Nós temos que crer que Deus acampa-nos com os anjos dele, com os guardas de Israel sobre a nossa vida, sobre a nossa família. E ela diz: agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste
pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-se por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. E ela vai e diz, no 27, este é o presente que trouxe a tua serva, a meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme. Ela já estava profetizando o reinado de Davi. Porque pelejas as batalhas do Senhor. Se nós pelejarmos as batalhas do Senhor, o Senhor será conosco. O Senhor nos dará vitória, irmãos. Não podemos temer os caminhos difíceis, as montanhas que temos que descer. E ela continua, se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Que palavra! Será que nós podemos abrir nossa boca para dizer isso para alguém hoje? Porém, a vida de teus inimigos, este arrojará como se a atirasse das cavidades de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem feito, que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel. Que coisa maravilhosa! Ela agora está diante daquele homem, uma mulher abnegada. E ela começa a dizer para Davi, tira essa ideia de sangue, de revolta do seu coração. Você mandou uma mensagem para um homem que não conhece o nosso Deus. E os homens, as mulheres que não conhecem o nosso Deus, realmente têm o coração cheio de coisas que não prestam. Nós estamos vendo aí pela televisão a propaganda daquele filme Arca de Noé, onde ali a família entrou, mas alguém se levanta, uma filha de Noé se levanta e diz, está faltando alguém, que eu não vou nem falar, vocês sabem. O que você faria no lugar de Abigail? Você fingiria que não ouvi isso, deixa ele resolver, eles são homens, eles que se entendam. Mas ela era temente a Deus, corajosa, confiando no Deus da providência, tomou as atitudes necessárias, colocou o seu coração ali naquele plano e foi para a luta. Ela não pensou nas consequências. Muitas vezes nós estamos diante de um problema e temos medo das consequências. Por tomarmos, às vezes, decisões certas. Ah, mas se eu tomar essa decisão aqui, todos virão contra mim. Tome a decisão se for certa. Não vá para o lugar errado. Ela teve determinação. Porque a palavra de Deus diz, e ela deve ter se lembrado disso, penso eu, se Deus quer, quem impedirá? Se Deus quer os teus projetos, se Deus quer os teus planos, se Deus quer a tua família salva, se Deus quer que você venha sustentar missionários, quem vai impedir? Ninguém é maior do que o nosso Deus. Hoje nós vemos famílias inteiras se acabando, porque marido nem se esforça, a esposa nem se esforça em encontrar uma solução. Não se dão mais as mãos, ministérios sendo destruídos, derrubados, por falta de determinação dos líderes,
por não terem pessoas dispostas a se colocarem diante de Deus pedindo sabedoria. E dói os nossos corações. Não buscam recursos. Suas coragens estão lá no fundo do poço. Conheço várias igrejas que estão com projetos de missões maravilhosos para a expansão do reino de Deus, mas que não saem do papel. Porque os membros dessas igrejas, não têm preocupação com aqueles que estão lá, perdendo a salvação. E os projetos são engavetados. Mas ontem, quando eu escrevia isso, eu pensava na minha igreja. Nessa igreja, nós temos projetos. Nós temos projetos para Moçambique, pastor. Para Maputo, onde está o missionário Nélio. Nós temos projeto para a África e outros lugares. Nós temos projeto para trazer crianças lá de Realengo. Crianças da comunidade do Azul. Nós temos muitos projetos para a salvação de vidas. E a oferta está na sua mão. Seja uma Abigail hoje. Não deixe os homens morrerem. Não deixem os homens, não deixem as crianças morrerem. Você tem muito a repartir. Eu coloquei em meu coração já há 2 anos de não comprar presente de Natal. Eu inverto esses recursos para outras situações mais necessárias. Não esperem presente de mim, minhas amigas, minhas MCMs. Não esperam. Eu oro por vocês todos os dias. E os meus recursos que Deus me deu, e está me dando, e vai me dar, meu 13º, eu vou empregar uma parte para igrejas que estão precisando tirar os projetos da gaveta e colocar na mesa e orar para que Deus mande obreiros para a salvação de vidas, irmãos. Deus tem dado recurso. Não fiquem preocupados com o tamanho do peru que você vai comprar. Não fique preocupado com o tamanho, a quantidade de rabanada. Não fiquem. Pensem. Aquelas ovelhas assadas, cheirosas, aquelas uvas, aqueles figos, eram todos para a festa mundana de Nabal. Mas lá tinha uma mulher que estava mais preocupada em cuidar dos homens de Deus. E imagina, juntar aquilo tudo. E Deus preparou tudo. E ela nem pensou, já pensou quando ele acordar? E ele acordar da bebedeira, e ele não vai ver nada disso aqui, o que ele vai fazer comigo? Ela nem se preocupou. Porque ela foi contar para ele no outro dia. E ele ficou furioso, e Deus deu conta dele. Ele não tocou nela. Porque Deus estava guardando, porque Deus estava no plano de Abigail. Gastar um dinheirão e negar comida àqueles que estão precisando. Não faz parte dos planos de Deus para nós aqui nesse mundo, irmãos. Abigail tinha todo o conforto. Tinha tudo preparado, um monte de empregados. Mas ela se preocupou primeiro com os homens de Deus. Deus hoje tem colocado diante de você uma pergunta.
O que você vai ofertar a mim neste Natal? Nós começamos o mês agora, hoje é 8, tem até 25, tem janeiro. Deus um dia disse a Abraão, sê tu uma bênção. Irmã, mas eu nem emprego eu tenho. Comece a orar para Deus te dar um emprego antes do final do ano. Esse Deus de Abigail, o meu Deus, o nosso Deus, é capaz de fazer isso. Ah, meu salário foi cortado ao meio. Não tem problema, não vai te faltar nada. Não vai. Não vai te faltar nada. Ali está o nosso trabalho social, não é, pastor? Para as pessoas que precisam. Não vai faltar nada. E engano seu, engano meu, se a gente der para alguém, se nós não seremos abençoados. Seja tu uma bênção. Tenha atitude. Tome atitude. Precisamos nos engajar nos projetos da nossa igreja. E comecem a separar alguma coisa para você oferecer, para você ver um sorriso numa criança, para ver um homem dizendo, isso aqui eu estava precisando, mas agora eu já tenho. Obrigada. Essa mulher teve humildade. Curvou-se aos pés de Davi. E nós hoje podemos curvar aos pés do nosso Senhor, do nosso Rei. Do nosso Rei. Nos despojando, meus irmãos, de toda aquela riqueza falsa, de toda aquela vontade de querer ter as coisas. Eu contei aqui na escola dominical, eu acho que já contei aqui, quando eu tinha 7 anos de idade, eu já fui muito pobre. Hoje eu sou rica. E eu e meu avô, e meus tios, nós pregávamos eu cantava no presídio da Ilha Grande. Lá naquele presídio do Abraão, era um presídio de segurança máxima, era o único, acho que aqui no Rio de Janeiro, naquela época. Já tem bastante tempo, eu já tenho bastante tempo também. Então, minha mãe olhou para mim e disse, filha, eu queria tanto fazer um vestidinho para você, mas eu não tenho tecido, não tenho como comprar. Sabe o que ela fez? Ela pegou um lençol bonito, fez um vestido para mim, daquele lençol usado, e eu fui cantar lá no presídio. Toda vez que Deus me concede a graça de comprar alguma roupa boa, eu lembro disso. Eu não tinha e o Senhor me deu. Porque eu procuro ser fiel ao Senhor. Eu tenho a responsabilidade do reino de Deus no meu coração. Nós precisamos destruir os nabais desta vida, deste século de consumo, de egoísmo. Precisamos. E, por fim, ela adorou o Rei. É Natal. Nós precisamos adorar o Rei. O que daremos ao Rei? Não é presente. O nosso Rei não precisa de sapato, de tênis, de camisa. O nosso Rei não precisa de rabanada, de cheste, não precisa nada disso. Ele precisa do nosso coração. Um coração adorador. Um coração que chora pelas almas perdidas. É isso que o Senhor quer ganhar de nós neste Natal. E durante todo o ano de 2025, que não vai ser um ano fácil. E eu pergunto, nesta manhã, que tipo de oferta você tem a oferecer ao Rei? Chama o pastor. Pense.
Se você está triste porque não vai poder dar uma bicicleta para o seu neto, para os seus filhos, não vai poder dar um tênis da Nike, uma camisa da Adidas, não fique triste. Nós sempre, lá em casa, nós oramos. Quando o Vitor era bem pequenininho, a gente sempre incutia nele, meu filho, nós não podemos comprar isso agora. Meu filho hoje, ele não está aqui na igreja, mas ele é incapaz de me pedir um tênis da marca, não sei o quê. O que eu der para ele está bom. Meia furada. Meu filho é bem furado. Deixa, mãe, ninguém está vendo. Ele entende. E ele gosta de dar. Ele, quando sobra lá comida, mãe, vou levar para os porteiros, porque há amor ao próximo no coração do meu filho. Ensine o teu filho que não é o que apresenta para a sociedade que tem valor. O que tem valor é o teu caráter. O que tem valor é a tua vontade de estar diante de Deus. Porque Ele vem nos buscar. E vem buscar os verdadeiros adoradores. E agora nós vamos ouvir os verdadeiros adoradores aqui, que estão aí no meio, misturados, cantando para o grande rei, com a palavra do nosso pastor. Amém?